capítulo de número 4, verso de número 1. Neemias, capítulo 4, verso 1. Ou verso 1, como muita gente gosta de dizer. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, na presença dos que edificavam. Amém? Aqui é uma passagem de Neemias, que ao conversar com seus familiares, ele ficou sabendo do estado que se encontravam as muralhas em Jerusalém. Tinham sido destruídas, o povo disperso, os portões queimados. Quando queima o portão, quer dizer que o resto já foi, tá, amado? Queimou a porta, o inimigo entra, faz o que tem que fazer, destrói e cai fora. E ele ficou aborrecido, conversou com o rei. E a gente, lendo a palavra de Deus, a gente vê que Neemias era íntimo do rei e da rainha. Tanto é que o rei lhe forneceu toda a ajuda. Eu não quero me deter nisso, eu não vou prolongar a pregação, mas eu quero ser objetivo na pregação hoje, de uma maneira um pouquinho diferente. Mas eu tenho que ser objetivo sem entrar muito nos detalhes da história, porque a história é só você ler na Bíblia. A história está escrita. O pastor não vai aqui contar uma história, a história está escrita. O que eu quero levar para você hoje é uma revelação da palavra. Eu tenho que levar para você algo que seja exemplo desta parte da Escritura. Porque o Velho Testamento nos deixa heróis do exército de Deus, heróis da Bíblia Sagrada, que está escrito para nos mostrar como eles venceram as dificuldades. E como Deus foi bondoso para com eles. O quanto de poder tem Deus para livrar aquele que crê e aquele que busca Ele verdadeiramente. Eu acho isso interessante. E diz que Neemias era um copeiro. Tem gente que pensa que copeiro é o cara que leva os copos e só serve a bebida para o rei. Quero dizer para você que vai além disso. Eu quero dizer para você que ele comia a comida do rei antes do rei. Eu quero dizer que tudo que o rei bebia, ele conseguia beber antes do rei. Esse era Neemias. Por isso que ele tinha intimidades com o rei, ele tinha acesso fácil com o rei. A intimidade que eu digo é ele era amigo. E o rei era nada mais, nada menos que Artaxerxes. Brincadeira, né, amados? Ele era amigo desse rei. Ele servia esse rei. Foi levado cativo para aquele lugar. Copeiro. Para ele queria dizer assim: Neemias é o cara que comia o alimento que o rei ia comer depois. Por quê?
Porque se alguém tivesse colocado veneno na comida do rei, o rei não morria. Quem morria antes era Neemias. Por que ele bebia as bebidas do rei antes do rei? Porque se alguém colocasse veneno na bebida do rei, quem morria era Neemias, antes do rei. Óbvio que o rei não ia morrer, porque o seu copeiro morreu antes, porque a comida estava envenenada. Graças a Deus isso não aconteceu, Neemias está aí. E agora, ele está indo para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém destruída, Jerusalém, capital de Judá, reino do sul. Nós temos que deixar algumas passagens meia claras aqui, para você ali na frente pegar o fio da meada. Mas a leitura que a gente fez fala de Sambalate. Quem era Sambalate? Nada mais, nada menos que o governador de Samaria. O que é Samaria? Capital de Israel, reino do norte. Então aqui eles tinham sido conquistados e o rei Artaxerxes tinha designado governantes. Bota lá um governante para aquele lugar, coloca alguém lá para tomar conta. No reino do norte, capital Samaria, coloca lá Sambalate. Agora, o reino do sul de Judá está disperso, não tem absolutamente ninguém. E se a gente prestar atenção na leitura da palavra de Deus, Neemias não foi simplesmente com os bens para lá. Pessoas, riquezas, coisas que o rei deu. O rei deu para ele uma carta, o rei deu para ele um título. Ou seja, Neemias agora estava indo para Jerusalém destruída, reconstruir os muros como governador daquele lugar. Aí agora, para a gente entender um pouquinho mais, eu vou falar de dois personagens para não alongar muito. Vamos falar um pouquinho de Tobias, amonita. Quem é os amonitas? Descendente de Ló, com sua filha mais velha, aonde ele praticou o incesto. Então aqui agora nós temos Tobias. Apesar das dificuldades que nós vamos falar daqui a pouquinho, e já vou adiantar para você de antemão, que em 52 dias eles levantaram os muros, restando apenas as fendas, as brechas para eles taparem, mas eles levantaram todos os muros. Agora você para pensar um pouquinho. Deus tem um inimigo que tentou ser igual ou superior, ele não ia conseguir nunca, mas ele teve a audácia de querer ser igual a Deus no céu. E Deus deu ordem aos seus anjos e jogaram eles aqui para baixo. Ele está aqui na terra, vamos dizer assim, que roendo o fígado para estragar tudo o que Deus quer fazer. Aqui nós temos Neemias querendo reconstruir os muros de nada mais, nada menos do que Jerusalém. Só isso. Aonde Deus tem paixão, vamos dizer assim, por aquela cidade, por aquele lugar. Porque naquele lugar é o lugar aonde alguém vai voltar no futuro. Alguém virá naquele lugar. Você sabe quem é. Vai voltar. E vai ser naquele lugar. E aqui nós estamos ainda no Velho Testamento. Aqui nós estamos vendo Neemias trabalhando neste lugar, fazendo a obra neste lugar. Mas a gente fez uma leitura que eis que se levantam os contrários. Se levanta os contrários, e se a gente presta atenção,
é a própria nação. Praticamente o próprio povo brigando com o próprio povo. E o inimigo, ele toma as brechas deixadas, ele toma conta e usa as pessoas para ir contra Deus. Porque se eu e você pararmos para pensar um pouquinho, o que foi a primeira coisa que Neemias levantou naquele lugar? As portas. Se os muros estão todos caídos, está tudo derrubado. Se você vai começar a construir uma casa, vem me dizer que a primeira coisa que você coloca é a porta. Mas a gente faz a leitura da palavra de Deus e a gente vê que Neemias, a primeira coisa que ele foi restaurar foram os portões. Porque tem um significado muito grande. Pelos portões, pelas portas entrou a iniquidade em Israel e em Judá. Pelos portões em Judá entrou a iniquidade e o pecado. E foi o pecado que entrou por aqueles portões que aborreceu a Deus e permitiu que o povo fosse levado prisioneiro e a cidade destruída. Às vezes a gente brinca com esse Deus gosta de Jerusalém, nós temos que orar por Jerusalém, é onde Jesus vai voltar. Mas Deus, para cumprir a sua palavra, Ele não se importou que o povo que habitasse lá fosse levado cativo e os seus muros derrubados. Porque Deus levanta outros para construir esses muros e fechar essas portas. Assim como Neemias, eu e você, temos que manter as nossas portas fechadas para o mal. Nós temos que ter as portas da nossa vida trancadas para o diabo. É simples assim, porque se ele arrombar as portas ou nós abrirmos as portas para ele, grande será a desgraça da nossa vida. Como a gente fez a leitura, a gente viu que o reino do norte tem Satanás agindo na sua vida. E eles são usados por Satanás. E Satanás usa das suas táticas, das suas maneiras, dos seus jeitos, para fazer agora com que Neemias desista do propósito de levantar a obra do Senhor naquele lugar. Então ele vai contra Neemias com uma técnica chamada desânimo. Ele lança por sobre Neemias, através de Sambalate, Tobias e os outros governantes, que eu não citei o nome, mas tem mais. Lança palavras de desânimo por sobre Neemias. Construirão eles em um dia. Vão conseguir sacrificar lá naquele lugar. Está tudo queimado, querem fazer o que com aquilo? Vem o outro do outro lado, que é o general do exército, Tobias, e ele diz, meu Deus, se uma raposa passar por aquele muro, o muro cairá. Você imagina agora, Neemias, chegando com estado de caos, chegando num lugar, e aonde esperava até, vamos dizer, não achar ajuda, mas que pelo menos não atrapalhassem. O próprio povo que ficou lá agora luta contra ele, querendo desanimar ele, para que ele não levante os muros. Porque se uma raposa fosse passar pelo muro, só o peso ou o vento da raposa ia fazer o muro cair. Vem me dizer que hoje o inimigo não usa essa tática. A tática do desânimo ele nunca lançou contra a tua vida. Ele nunca disse para você que não adianta ir na igreja dos crentes que pregam Jesus Cristo. Vem dizer que nunca teve um familiar teu que ele usou para chegar para dizer para você, não vai lá que não adianta.
vai me dizer que ele nunca tentou desanimar você de verdade. Ele nunca disse que o que você está fazendo está errado. Vá lá que ele nunca disse para você que você não precisa disso. Imagina. Você vai cantar para Deus. Deus não é surdo. Deus não é surdo. Deus não precisa de dinheiro. Ele é rico. Sim, Deus não é surdo, mas quer ouvir o nosso louvor. Deus não precisa de dinheiro, mas na Bíblia está escrito que se tu queres as bênçãos de Deus no tocante à prosperidade financeira, cumpre as tuas obrigações para com Ele. Aí vem dizer que o diabo não usa pastores, não usa bispos, apóstolos. Mas eu vou fazer uma pregação para os apóstolos também, dos dias de hoje. Esperem por aí. Deixa eu estudar mais um pouquinho para não falar bobagem. Brincadeira. Brincar com a palavra de Deus. Vem dizer que ele não tenta fazer um monte de confusão na nossa cabeça para a gente perder a linha. A palavra de Deus garante as coisas para aquele que agrada a Deus. Para aquele que não desanima pela sua caminhada. Tem gente que desanima. Para. Deus dá uma obra para fazer, a pessoa para. Porque alguém disse, não vale a pena. É 10 anos que está na igreja. Não vale a pena. Mas e o tempo de Deus? O tempo é nosso ou é de Deus? A obra é nossa ou é dele? É ele o dono ou somos nós os donos? Que evangelho que se prega? O evangelho do desânimo? Neemias não dá ouvido para isso, ele segue firme, amados. Ele segue firme. E adivinha, o inimigo lança outra tática por sobre a vida dele. Ele vem com a tática do medo. Ele vem com a tática do medo. E ele tenta intimidar. Eu não estou falando agora do medo de barata, tá? Não é esse tipo de medo, ó, passou uma barata, né? Ó, tem uma perereca lá na parede, que é aquela ranzinha branquinha, né? Eu estou falando de medo de ver um exército se levantar contra a tua vida, governantes se levantar contra a tua vida porque Satanás manda, governantes, generais se levantam, exércitos se levantam, e se não me falha a memória, foram 10 vezes que foram na frente de Neemias, ameaçando destruir ele, destruir, matar todo mundo, se ele não parasse de levantar os muros de Jerusalém. Neemias, a respeito dessa tática de medo que Satanás lançou por sobre ele, eu quero dizer para você que ele não era corajoso, do jeito que a gente pensa. Ser corajoso não é ter ausência de medo, você está entendendo? Ser corajoso não é não ter medo. Ser corajoso é ter coragem de enfrentar os medos que vêm para cima da gente. E quantas pessoas que eu sei que não vêm à casa de oração pegar uma oração por imposição de mãos aqui na frente do altar, porque tem medo daquele tipo que Satanás bota nas suas vidas. Não vai lá na frente que você vai cair quando pegar uma oração por imposição. Não vai pegar a oração lá na frente. Tenha medo, coloca medo na pessoa, temor, pavor. E as pessoas não aparecem nem na igreja porque tem medo de cair na igreja. Mal sabem elas que o medo não é a diferença. O que vai fazer a diferença é ter coragem de superar o medo. O medo na vida do ser humano faz bem, desde que você tenha coragem para equilibrar as pontas.
Porque um ser humano sem coragem, ele morre. Aliás, um ser humano sem medo, ele morre. O medo é o que te segura para trás. Porque se eu não tivesse medo, eu me lançava para baixo de um penhasco, porque eu não iria morrer. Eu não tenho medo de morrer, eu pularia. Mas como eu tenho medo, eu começo a ser sensato. E nós temos que ter coragem de vencer os medos da nossa vida, não importa as ameaças que façam. Me lembro quando a minha esposa assumiu essa casa de oração. Ninguém fala, ninguém precisa saber. Começaram a lacrar as igrejas nesse país. Na nossa cidade, eu tenho um orgulho. Esta igreja foi a primeira que Satanás se levantou para lacrar ela. Por isso que muita gente depois ficava perguntando, como é que vocês não têm problema? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Simples. A gente fechou as 3 janelas que estão atrás ali daqueles quadros. A gente botou circulação de ar para quebrar o som quando ele vai lá para fora, a hélice quebra. Então diminui o ruído lá fora. Há 3 camadas em cima do teto para segurar o som. A gente foi lacrado. Mas a gente não teve medo. Quer dizer, a gente teve receio, a gente teve o medo, mas a gente teve muito mais coragem de fazer as coisas. Se a gente se acovarda e deixa fechar, quem ganhou bênção neste lugar de Deus? E se ela tivesse fechada? E se Neemias se nega a levantar? Que história é ter Jerusalém hoje? Que história eu e você vamos ter se nós tivermos medo de chegar perto de Deus? Que história nós vamos contar se a gente vai ser intimidado pelo mundo? Se a gente vai ser intimidado por Satanás? Se a gente vai ser intimidado pelos nossos familiares? Às vezes, eu vou dizer para você, às vezes quem intimida as pessoas aqui dentro é os próprios crentes. Às vezes quem intimida as pessoas dentro da casa de oração é o próprio crente. Crente com cara azeda, cara tomou 1 litro de vinagre antes de vir para o culto, chega aqui e assusta, intimida as pessoas. Pode tomar 1 litro de vinagre, mas chega para as pessoas e diz, a minha cara é feia porque eu acabei de tomar 1 litro de vinagre. Gente, quantas pessoas tentam intimidar os crentes verdadeiros para que não fiquem nas casas de oração? Nós temos que vencer esses medos. Neemias venceu. Neemias venceu esse medo. Ele ficou tranquilo. Tranquilo. Tanto é que Satanás agora vem e lança outra praga em cima deles. Isso é uma coisa, essa técnica de Satanás não funciona mais hoje, tá? Você pode olhar por aí, ela não funciona mais, não funciona nas igrejas, não funciona nas famílias, não funciona em lugar nenhum. Ele lançou a tática da divisão. Ele lança lá dentro de que maneira? Ele começa a colocar coisa na vida das equipes que estavam trabalhando. E se a gente ler um pouquinho mais para frente, lá para o capítulo 5 ou 6, se não me falha a memória, vai ter história ali que as equipes começaram a brigar entre elas. Ele lançou a discórdia, a divisão dentro do grupo que trabalhava para levantar os muros, e as equipes começaram a brigar uma contra a outra. A tal ponto que chegaram para Neemias e disseram, não há mais como trabalhar aqui. Vocês sabem qual era o motivo? Tinha muito entulho na obra. Era muito entulho. Entulho é lixo, coisa sobrada, não serve para mais nada. Você está construindo uma casa, quebrou a madeira, não serve para mais nada, onde é que ela vai? Para um monte. Vamos jogar lá, é entulho, vai lá. Quebrou um tijolo, o tijolo não pode mais, ele tinha que ser inteiro, está quebrado. Onde é que vai o tijolo quebrado? Vai lá, é entulho. Aí desceu uma telha, a telha quebrou, não serve para mais nada, onde é que vai? Vai para o entulho. Então eles tinham muito entulho.
E Neemias deu um jeito no entulho depois, tá? Foi construído em 52 dias. Mas eles estavam brigando por causa do entulho. Satanás lançou a discórdia, a divisão entre eles. Me diga qual é a obra que não tem um entulho. Me diga qual é a igreja que não tem entulho dentro dela. Você acha que nesta casa de oração não tem entulho? Eu digo, olhando nos olhos de vocês, tem entulho em tudo quanto é lugar. Sabe o que é que faz para resolver esse problema? Joga fora o entulho? Não, deixa o entulho aí. Se você começar a olhar para o entulho, você vai parar de olhar para Deus. Se você para de olhar para Deus, você vai para um monte de entulho. Nós temos que acreditar naquilo que Jesus pregou. Olhar para a obra de Deus, tão somente para a obra de Deus. Quem quiser ficar olhando para os montes de entulho, que olhe, eu não vou olhar. Você está entendendo? Satanás foi lá, tentou desanimar, não conseguiu. Neemias ficou firme. Foi lá, tentou intimidar, tentar botar medo em Neemias. Neemias ficou firme. Vem ele lá de novo agora. O que ele tenta colocar? Divisão. Neemias fica firme. Não olha para os entulhos que estão lá. Entulhos não é coisa quebrada, tá? Nas igrejas de hoje. São pessoas. São pessoas que estão ali, elas estrovam aquele que quer a bênção. São pessoas que o diabo lança para dentro da igreja só para tirar a atenção do crente verdadeiro. Os entulhos são pessoas que o diabo manda, sabe-se lá onde é que ele vai catar essas pessoas, ele manda para a igreja para assustar as pessoas. Ele bota esses entulhos dentro da igreja para pregar discórdia dentro da igreja. Ah, amados, é complicado. É complicado porque nem com a divisão o diabo não conseguiu cessar a obra de Deus através de Neemias. Aí se ele tenta, desanimou, não conseguiu. Não desanimou Neemias. Não conseguiu assustar Neemias. Não conseguiu dividir. Só tem um ditado aí que casa bem agora, né? Lá vai Satanás com outra técnica para cima dele. O que ele usa? Consenso. Agora ele chega com Sambalate e Tobias, ele pega mais uns generais, uns governantes ali perto, vai uma grande multidão de gente poderosa, imagina. Eu conheço gente que se disser que um governante ou alguma coisa aqui está lá, sai, deixa o culto e vai correndo lá, em vez de fazer o culto para Deus. Eles chegam para Neemias agora. Neemias, tu vê, não é bem assim. Vamos construir juntos esse muro, Neemias. Vem aqui, vamos a tal lugar ali no vale, vamos no monte. Vamos caminhar junto, vamos conversar, vamos nessa marcha junto, Neemias. Vamos levantar esses muros, vamos no consenso. O que é consenso? Aliança. Neemias, eu sou Sambalate, aqui está Tobias, vamos fazer uma aliança todos juntos e vamos levantar essas paredes, vamos botar essas portas. Fala sério. Que o diabo não usa mais nenhuma dessas técnicas hoje, né? Vem dizer que ele não corrompe igrejas e altares desse jeito. Ecumenismo não tem nada a ver com essa palavra, né? Aliança e consenso, ecumenismo não é para cristão, meu amado. Ecumenismo é para quem quer fazer um monte de gente acreditar que está na verdade, mas na realidade mesmo está na mentira. Deus quer um povo separado. Deus quer um povo separado para Ele, para que Ele possa cuidar. Porque se o povo está fora dos mandamentos dEle, ele fica impedido de ajudar por causa da sua palavra. Neemias não quis conversa, não conseguiu fazer nada disso. Ele segura firme. Quando você faz amizade, uma aliança com alguém, você tem consenso, é concordar. Mas
Mas essa palavra, não tem como deixar de falar. Como tem gente que concorda naquele like, né? Mas dá um dislike de vez em quando a coisa não te agrada. Mostra quem é de verdade. Concordam. Quando você abre a porta da tua casa para uma aliança dessas, o inimigo entra dentro e destrói a tua vida. Conheço pessoas da Umbanda que vêm para Jesus e ganham a salvação. Mas aí a gente vê entulho saindo das igrejas e voltando para o terreiro. É coisas que não dá para acreditar. Quer um exemplo para a gente não ficar só aqui Quer um exemplo de uma aliança que só traz peso? Quer um exemplo de uma aliança que só vai te atrapalhar a vida? Quer ser consenso com alguém por teimosia e só te incomodar para a vida inteira? Simples. Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu serei o teu Deus e farei de ti uma grande nação. Eu saio, mas eu levo o meu sobrinho Ló. Eu acho que nós falamos de Ló ali no comecinho, né? Para ver onde é que estava a encrenca já, né? Lá vai Abraão e Ló. Consenso. Saem juntos. Abraão é abençoado. Ló está do lado dele. O que acontece com Ló do lado de Abraão? É abençoado. Abraão é árvore frutífera para Deus, gente. Quem está perto de Abraão vai colher bênção. A sociedade que nós temos que ter, as alianças que nós temos que ter é com Jesus. Se nós fizermos aliança com o mundo, a gente só vai quebrar a cara. Tudo cresce, está na bênção. O que acontece? Começa a briga entre os pastores de Ló e de Abraão. Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? Pergunta que eu faço. Abraão precisava disso? Mas abriu a porta. Não abriu? Abriu. Tudo tem consequência, ela vai longe. Tudo bem, Ló, escolhe. Aqui tem pasto bom, ali só tem terra seca. Escolhe, mas olha como é idiota Ló, né? Tem que falar, é idiota Ló, né? Veja bem, Ló, tu escolhe, olha Abraão, pode pegar todo o pasto, eu levo o meu gado, aonde tem só pedra e terra. Que eu saiba, o gado come pasto, não vai comer pedra e terra. Mas veja a confiança de Abraão, ele vai, porque Ló escolhe o melhor, é óbvio. É óbvio. Tudo bem, começa tudo de novo. Abraão prospera, árvore frutífera. Ló está do outro lado, ele é sequestrado, ele vai para uma cidade longe. Quem é que fez aliança com ele? Abraão. Lá vai Abraão socorrer Ló. Olha a aliança. Beleza. Deus diz, vou destruir uma cidade. Para Abraão. Aí vem aquela história do 100, do 50, do 20, do 10, patati, patatá, patatão. Porque quem é que está naquela cidade que Deus quer destruir? É Ló. Olha o que Abraão abriu a porta. E nós somos maiores que Abraão. Nós somos maiores. Se bobear, nós estamos ali unha a unha com Jesus Cristo. Porque nós muitas vezes abrimos as portas para o diabo entrar, nós abrimos as portas para todo mundo entrar, todo mundo entra porque nós somos fortes, nós aguentamos o tranco. O que tem de gente assim, amados? Aprende com Neemias a trabalhar na obra e não cessar de trabalhar na obra do Senhor. Trabalhar na obra quer dizer trabalhe para ganhar a tua salvação, não olhe para os entulhos. Fique perto de árvores frutíferas, não faça aliança com árvores venenosas e cheias de espinho que só vão te machucar e fazer mal. E o diabo está aí. Literalmente, né? Ló, perfeito,
idiota na linguagem dos nossos dias. Eu acho que aqui ninguém é burro de deixar Jesus para ir para o outro lado. Que tem que ser muito tapado hoje em dia, com toda a informação que tem, deixar Jesus de lado e ir passear com Satanás ou com o mundo, sabendo que é Jesus o provedor da bênção. Mas o diabo está lançando o consenso. Você quer, não precisa pegar a passagem de Elias. Não, lá no Monte Carmelo. Não, o altar do Monte Carmelo. Mas não, veja, não precisa se lembrar que foram 400 profetas, fizeram o tedel lá e Deus nem olhou para baixo. Mas não precisa, nem pensa em pensar que Elias limpou e lavou o altar. Muita gente pensa que Elias jogou água, aquela água, para dificultar o trabalho de Deus. Gente, Deus não tem dificuldade nenhuma. Vocês estão de brincadeira, o mundo está de brincadeira com Deus. O que ele fez, ele usou a água, que era o bem mais precioso que tinha naquele instante. Água valia mais que ouro, era 3 anos que não chovia. Ele pegou e ofertou a água para Deus e ao mesmo tempo ele limpou o altar com a água, porque a água purifica. Deus respondeu. Mas o inimigo, ele não conseguiu, através do desânimo, através do medo, através da divisão, nem querendo se juntar ele conseguiu. Então aí nós vamos partir para uma parte para encerrar, porque a história é comprida se a gente quiser, amado. Tem assunto aí para a gente ficar até passar o inverno, tá? Mas como diz que segunda-feira tem previsão de neve aqui na Serra Gaúcha, então nós vamos ficar aqui mais uma passadinha aqui para a gente guardar. Que o diabo vem. Ai, Jesus. Ele lança uma técnica da calúnia. Ele vem difamar agora. Ou seja, eu tentei te destruir, não consegui. Eu tentei me associar contigo, eu não consegui ficar porque tu não me quis. Eu vou te destruir agora. Agora eu vou acabar com a tua vida. No caso de Neemias, ele queria escrever a carta para o rei, dizendo que Neemias, em outras palavras, para a gente encurtar a história, Neemias ia estar levantando os muros, ia levantar um exército, ia fazer uma fortaleza, ele se ia auto-intitular rei daquele lugar ali, e acabou para o rei lá e ele rei aqui. Ou seja, calúnia. Quando alguém lança uma calúnia contra a tua vida, o que você faz? Vai lá e deixa o cara com o olho preto, orelha vermelha, quebra uma perna, um braço, sai na porrada. Tem que ler Neemias. Neemias simplesmente disse para eles: queridos, isso na cara dura, é mentira. Eu vou pegar tudo isso e vou levar isso para o lugar certo que vocês estão fazendo com a minha vida. Ele não foi se lamentar com ninguém. Ele ajuntou todas as difamações e as calúnias e levou no altar de Deus. Está aqui Deus, estão fazendo isso comigo, Deus. Deus, estão fazendo isso comigo, estão fazendo isso com a tua obra, estão falando isso de ti, isso assado. Eu estou aqui, sou teu servo, estão me caluniando por ser teu servo, estão difamando os muros, estão difamando todas as coisas que tem aqui, dizendo que eu vou fazer coisas que eu nem pensei em fazer, para me prejudicar e prejudicar a tua obra. A vida do crente devia ser assim. Quando lançam calúnias, não precisa ir lá para a internet feito um babaca. Abre a internet e lança lá uma frase de efeito. Se acham os mais gostosões da face da terra. Estou ofendido. Tu quer descobrir um casal que está em briga? Tu quer descobrir alguém que está de mal com a vida? Querido, é só tu olhar o que ele posta lá. Mas é um poço de amargura. É um poço de ignorância. Não peço desculpa porque é verdade, gente. O povo Nutella. Eu hoje sou forte, passo por cima daquele que deixei para trás ontem. Se acha. Quer calúnia e difamação maior que essa?
Quer ser um covarde maior do que isso? Crente, eu tenho que falar de cristão. Cristão verdadeiro. Eu não estou falando do cristão entulho agora, porque não existe cristão entulho. Existe evangélico entulho, gospel entulho, seguidores disso e daquilo de entulho. Porque cristão é uma palavra que muita gente devia passar sabão nas bocas, e bem passado antes de dizer que é. Cristão, segundo a Bíblia, é aquele que segue a Jesus Cristo. Não é aquele que faz aliança com o mundo. Não é aquele que faz aliança com o capeta. Jesus Cristo disse: amai a Deus sobre todas as coisas. Então, cristão é aquele que ama a Deus. Não é aquele que ama tudo que tem de outros deuses por aí. Cristão é aquele que ama o seu próprio irmão como a si mesmo. Então, só pode ser cristão quem ama o irmão verdadeiramente. Obrigado pelos presentes, os 2 irmãos que trouxeram para mim essa semana. Viajaram e levaram presente para mim e para minha esposa. Deus abençoe vocês grandemente. Eu digo isso novamente nesta hora. Que Deus tenha vocês em alto apreço em suas mãos poderosas. Que Deus possa fazer isso na vida de vocês, ter vocês verdadeiramente em apreço na vossa vida. Que quando vocês tiverem uma calúnia, e ela for calúnia e não verdade por sobre a vida, porque às vezes tem umas verdades que tem que dizer: vai consertar a tua vida, vagabundo, vai trabalhar. Deixa de ser prostituta, mulher. Seja fiel ao teu marido, e você, homem, a mesma coisa. Aí vão para a internet: magoei, mas é fulano, não sou eu. Tu vai ver quando eu dou a volta. Covarde. Covarde. O cristão verdadeiro não faz esse zero, ele não olha para esse tipo de coisa, ele fica firme porque ele sabe aonde está voltado o seu olhar está voltado para Cristo, é para sempre, é o nosso norte, está lá, é lá. É lá, tem entulho está ali, eu estou indo para lá. Se o entulho quer ser transformado em coisa boa, eu te ofereço Jesus, o maior reciclador de lixo que existe. Ele pega um cara como eu, lixo, transforma num homem segundo a imagem de Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, cai fora das armadilhas de Satanás. Aprenda com Neemias. Seja uma pessoa vitoriosa para a honra e glória de Jesus Cristo. E que o nosso Deus verdadeiramente, não numa frase de efeito, mas lá no céu, por essas atitudes firmadas na palavra dele, possa olhar para nós e se alegrar, como quando ele teve Satanás na frente dele, e ele disse: tu está vendo Jó, Satanás? Ele me adora. Que nós possamos ser assim. Que Deus possa se alegrar com a minha e com a tua vida. Amém, igreja?